E aí, pessoal, vamos falar sobre espécies de cobertura para a cultura da soja, como que nós podemos utilizar elas para melhorar a fertilidade do nosso solo e, consequentemente, aumentar a produtividade das nossas áreas. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo que a gente vai tratar sobre isso no vídeo de hoje. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão tranquilos? Vocês estão bom? Então vamos lá, deixa o like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e também, se você quiser se tornar um membro do canal, ter acesso a vídeos exclusivos, né? Você pode clicar no botão de seja membro por um valor simbólico todo mês, beleza? Vou começar falando sobre isso, então, espécies de cobertura para a produção de soja, algumas perspectivas que eu vou passar para vocês. A gente sempre deve buscar o aperfeiçoamento. Dá uma olhada em artigos científicos, a gente não está falando de uma agricultura amadora aqui, né? O canal não é para isso. O canal é para a gente falar de uma agricultura profissional, que a gente queira ganhar dinheiro, né? Que a gente queira desenvolver, melhorar tanto do ponto de vista de produção, mas também do ponto de vista financeiro. Se nunca testou espécies de cobertura, porque a gente já conversou com algumas pessoas que nunca testaram ou até mesmo que gostariam de trocar. Vou citar um caso. Aqui na nossa região é muito comum você ir em revenda agropecuária cooperativa. Se você pede lá, eu quero uma espécie de cobertura para plantar agora em abril. Geralmente eles vão te oferecer lá uma aveia preta comum apenas. É o que é muito utilizado. Não é que seja ruim, é boa aveia. Porém, a gente poderia trabalhar com uma aveia consorciada com uma ervilhaca que tem capacidade de ciclar nitrogênio, né, para produzir mais biomassa. A gente poderia misturar com outras espécies de cobertura e ter um outro efeito muito interessante para esse solo. Então comece a testar em alguns talhões. Às vezes, eu não quero testar em área total, Jonathan, uma coisa nova. Quero testar em um pedaço pequeno, ver como é que se comporta, ver como que melhora. Sei lá, eu quero testar uma crotalária aqui, porque eu tive problema ano passado com nematóide e eu quero ver agora se resolve. Beleza, implanta numa área parcial e aí nos próximos anos você vê qual que é até a sua adaptação, a adaptação das suas áreas. Pesquise também site na internet onde tem sementes diferentes disponíveis. Eu vou dar algumas dicas para vocês mais no final do vídeo de hoje. Pensar sobre o posicionamento. Então, qual época do ano você vai posicionar? E aí depende muito da região. Eu conheço regiões do Brasil Central onde se coloca em setembro espécie de cobertura pré-soja que vai ser colocado lá em novembro, por exemplo, em dezembro até mesmo. Aqui para nós na região sul, a soja ela vai entrar em setembro, outubro. Por isso a gente pensa em espécies de cobertura plantadas em abril, maio, e são espécies de inverno. Então nós temos várias opções disponíveis. Para toda a região existe uma espécie ou um conjunto de espécies mais adaptadas. Vamos pegar um caso. Fixação biológica de nitrogênio. Se eu quisesse trabalhar com uma espécie assim, que fixasse nitrogênio. Para inverno, região sul, nós temos a opção da ervilhaca. Para a região central, solo arenoso, muito quente, nós temos a opção dos estilosantes. Nós temos a opção também da crotalária, se tiver chuva nesse período. Então, existem cada uma das espécies uma determinada característica que pode fazer bem para o meu sistema. Eu tenho gramíneas, eu tenho leguminosa, eu tenho mix de cobertura. Você deve tentar posicionar na época correta também. Cada espécie tem uma época correta de plantio. Tem algumas que não resistem nada à geada, tem algumas que não são bem adaptadas a condições de pouca chuva, tem algumas que você tem que plantar numa época específica para ela conseguir se desenvolver. Uma outra coisa também é a gente pensar em espécies de cobertura, não só como colocar lá na área para ver o que vai dar. Se eu estou comprando a semente, eu estou gastando óleo diesel com o trator, eu estou gastando a operação ali, fazer uma boa implantação, né? Tentar pegar uma semente certificada, uma semente de qualidade, para você não desperdiçar um trabalho que você tem. Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, mas é só uma cobertura ali, eu vou jogar qualquer coisa de aveia e tá certo. Beleza, mas você não custaria muito a mais fazer as coisas com uma densidade de semente boa, né, com uma espécie às vezes melhorada de cobertura vegetal. Então assim, vale a pena investir e pensar um pouquinho nas nossas áreas. Existem várias opções adaptadas às diferentes condições brasileiras. Então, entre num site, dê uma olhada, leia, assista vídeos, não só o meu, assista de outros canais aqui no YouTube, pergunte para as pessoas,
né? Quer trabalhar junto com a gente na nossa consultoria, que a gente monte um plano específico aí para sua área de soja? Aqui abaixo tem na descrição do nosso vídeo o nosso WhatsApp, você tem como nos chamar lá, explicar a sua situação, explicar em que nível de desenvolvimento, de planejamento você está atualmente. Se a gente conseguir trabalhar junto, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Então, nós temos as espécies gramíneas. Por que, Jonathan, que é legal gramínea? Dá uma olhada no sistema radicular. Boa densidade, reciclagem de nutrientes. Estão vendo o milheto? Ele tem muita densidade de raiz. Então você consegue descer lá embaixo mesmo no perfil, a 60, 80 centímetros, acessar um boro que foi lixiviado, acessar um potássio que foi lixiviado, levar para a superfície e reciclar esses elementos. Além disso, você vai ter a formação dos chamados canais preferenciais. Imagina, depois que você faz o manejo desse milheto, ou você faz o manejo de uma braquiária, esses canais deixados pelas raízes de alta densidade vai fazer com que você tenha o aprofundamento de calcário quando você joga, o aprofundamento de água, você vai melhorar a biologia desse solo e são espécies que têm uma alta densidade, muita biomassa. Isso vai ser muito interessante para reciclagem de nutrientes. Então apostar às vezes em gramíneas pode ser muito interessante. Tem se crescido também no Brasil. Se trabalhar com soja primavera-verão, em setembro, em outubro a soja, e depois plantar milho consorciado com braquiária lá em janeiro, fevereiro. Planta milho, planta braquiária também, depois você colhe esse milho, a braquiária ela vai ficar lá meio, ela não vai ficar tão vigorosa embaixo do milho, porque ela vai ser sombreada. Depois que você tira o milho, joga uma adubação nitrogenada que essa braquiária ela vai estourar. Você tem como entrar com gado ali, aproveitar essa área por mais um tempo. O teu solo não fica descoberto, se ocupa por mais tempo essa tua área e ainda tem cobertura vegetal. É claro que você não tem como colher toda essa braquiária, tem que ficar cobertura verde para você ter um efeito positivo. Não adianta dizer assim, não, e aí, tem cobertura verde, mas largou os animais e passejou toda a área, não ficou nada de cobertura vegetal. Aí não adianta também, né? Deve ter essa cobertura. Quanto mais biomassa, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quanto mais biomassa tiver sobre uma área, melhor. É claro que você pode ter alguma dificuldade operacional na hora do plantio, na hora de aplicar algum herbicida pré-emergente, é verdade. Porém, biomassa vai aumentar a matéria orgânica, vai proteger o teu solo, vai aumentar a biologia de solo e as gramíneas são específicas para isso. Então nós temos várias espécies. Milheto é muito bom, eu gosto muito porque tem muita biomassa, muita raiz, é muito rústico também, a semente é muito barata, você vai pagar R$3, R$4 na semente e também resiste muito a período de seca. Região central do Brasil, onde você tem ali a partir de março, abril, com pouquíssima chuva, às vezes o milheto vai ser a única espécie que vai conseguir resistir a pouca chuva. Vale a pena o planejamento. O sorgo também, né? Nós temos o milho e sorgo, cada um tem ali o seu encaixe melhor em cada uma das áreas. A braquiária, sensacional também. E o centeio, o trigo, né? Vocês estão vendo que tem sistema radicular mais pequeno, mas também é específico para regiões, né, onde dá mais frio, onde o trigo ou o centeio eles são mais adaptados. Mix de cobertura. Qual que é o princípio? Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre mix de cobertura. Você pega duas ou mais espécies que têm características diferentes. Você pode pegar... vamos pegar aqui um caso de um centeio com aveia com ervilhaca. Você tem as gramíneas, o centeio e a aveia, inclusive centeio e aveia, ela tem um ciclo um pouco diferente, então essa cobertura vegetal ela pode ficar mais tempo sobre o teu solo. Quando você coloca a densidade certa também, a mistura certa de centeio, aveia e ervilhaca, você vai ter ervilhaca vindo sobre a sua área. E a ervilhaca é uma leguminosa que faz fixação biológica de N. Por exemplo, para um sistema de mix de cobertura com ervilhaca e depois vem uma sequência milho, sensacional, porque você vai ter ali uma fixação de N. Se você tivesse só um azevém e uma aveia, que são duas gramíneas, você não tem fixação biológica de N. Aí você teria que compensar um pouquinho desse nitrogênio lá na frente. Então colocar mais N, mais ureia no milho da sequência. Por isso que o mix de cobertura ele pode ser muito interessante. Existem vários mix de cobertura com diferentes espécies. Tanto para primavera, para inverno, né? Para diferentes épocas do ano. Várias empresas também já fazem essa mistura. E aí não tem grande segredo. É só você chegar e plantar. Cuidados na implantação, pessoal.
eu vou deixar aqui uma coisa muito interessante. Tenha cuidado na implantação. O que acontece? Aquilo que eu falei para vocês. Época do ano. Fundamental você saber se o mix de cobertura que você está utilizando é próprio para aquela época. E uma outra coisa, também como que você vai implantar, qual que é a densidade de semente. Se tem uma densidade X, não coloque a metade, né? Não coloque muito também. Se você colocar muito, pode suprimir determinadas espécies. Se você colocar pouco, pode ficar uma área muito falhada e você não ter o efeito positivo. Aquilo que eu falei, tudo na agricultura é uma questão de otimização. Entre você fazer um trabalho meia boca, colocar metade de semente ideal e você colocar a quantidade certa, você vai ter um gasto ali que não vale a pena você economizar com coisa bobinha, como economizar com semente, colocar uma densidade mais baixa. Então tudo isso vai melhorar o teu sistema de cultivo, vai melhorar o teu solo, vai melhorar a fertilidade dessa área. E os benefícios aqui são inúmeros. Você vai ter um solo mais protegido, vai aumentar a matéria orgânica. Se tiver um período de muito calor, esse seu solo vai reter mais umidade, etc, etc, etc. A biologia vai melhorar bastante também. Então, algumas empresas, elas colocam aqui já orientação com relação à profundidade da semente, quantos quilos por hectare se o plantio for feito em linha, com uma semeadora de fluxo contínuo, por exemplo, se for o caso de sementes aquelas mais miúdas. Se for plantio a lanço, veja que aumenta um pouco a densidade em quilos por hectare, e aí geralmente se aplica em cobertura e sementes, depois passa uma grade bem levinha por cima para cobrir essas sementes. Também é possível, porém aumenta um pouco a dosagem de semente na área. Também a época de plantio aqui, qual que é a melhor época? Então nesse caso é uma crotalária de outubro até dezembro. Então pensar muito bem no que vai ser feito. Tudo isso vai garantir o sucesso das plantas de cobertura e também da sua área de soja. Onde que você encontra essas sementes? Então, como eu falei um tempo atrás, quais que eram as opções para quem queria testar? Ia na cooperativa, ia na agropecuária da sua cidade, da sua região e via se tinha. Se não tinha, não tinha o que fazer, né? Se tinha, aí pegava e testava. Só que agora com a internet, a gente já tem uma facilidade. Como não são sementes tão caras, né? Como você não precisa geralmente de muita semente por área, dá para se comprar na internet. Dá para você pegar, às vezes, dependendo da empresa, fechar um frete e levar lá bastante semente e plantar e não fica um custo tão elevado. Quando você vai fazer a conta por fixação biológica de N, por reciclagem de nutrientes, por aumento de fertilidade do solo, melhoria da qualidade física, você acaba ganhando esse teu investimento que você fez na semente das espécies de cobertura na soja depois. Eu vou imaginar que você consiga aumentar 10 sacos de soja por hectare. Hoje já são R$ 1.200. Em 10 hectares já está falando em 12 mil, em 100 hectares 120 mil. Então é algo muito significativo. Eu até coloquei para vocês aqui algumas empresas que fornecem essas sementes, são produtoras de sementes. Então nós temos a Crotalária Brasil, meu amigo Matheus, inclusive, a G-Croppers, a BR Seeds, a Piraí Sementes, a Camp Sementes também. Você pode fazer a pesquisa, às vezes pegar uma empresa que está mais próxima da sua região. A Crotalária Brasil está lá em São Paulo, a G-Croppers em Minas Gerais, a BR Seeds acredito que esteja em São Paulo, a Piraí também em São Paulo e a Camp Sementes aqui no Paraná. E dá uma olhada e ver se vale a pena pegar o frete com eles, levar a semente, fazer teste em áreas pequenas e ver qual que é a resposta. Tudo isso é muito interessante. E outra coisa, avaliar os resultados. Você pode fazer uma avaliação com análise de solo. De um ano para o outro, o que melhorou? Melhorou a matéria orgânica? Melhorou os níveis de nutrientes? Pode fazer uma análise biológica, a BioAS, para ver se melhorou a atividade biológica através da adubação verde. Olha que avaliação interessante que você tem. Vê se aumentou a produtividade, vê se melhorou a qualidade química, vê se melhorou a qualidade biológica, física, etc. E também ver se melhorou a produtividade, colocar tudo na ponta do lápis. Aquilo que eu sempre falo, ter dados é a melhor forma de você melhorar o seu cultivo. Fazer um cultivo que seja de fato profissional e tenha uma sustentabilidade financeira a longo prazo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui abaixo tem os links para você entrar em contato com a nossa consultoria. Também, se você quiser estudar conosco, tem a nossa escola de adubação e fertilidade do solo. Aqui abaixo tem um link também que você pode entrar para a nossa ExaFértil. Forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.